Aviso rápido antes de começarmos. A voz deste vídeo é gerada por inteligência artificial. Este conteúdo é educacional e baseado em ideias públicas de grandes investidores. Não se trata de recomendação ou dica de investimento. O objetivo aqui é educação financeira e reflexão. As pessoas acreditam que existe apenas um caminho econômico. Na verdade, existem dois jogos. O primeiro é o jogo que quase todos aprendem. Estude, arrume um emprego, trabalhe duro, poupe dinheiro. Esse jogo mantém a vida funcionando, mas ele raramente constrói riqueza. O segundo jogo é diferente. Ele não é ensinado na escola e quase ninguém percebe que ele existe. A maioria das dificuldades financeiras não vem de falta de inteligência, nem de falta de esforço. Elas vêm de um treinamento silencioso para jogar o jogo errado. Incentivos explicam quase todo o comportamento humano. Mostre a alguém os incentivos, você pode prever o resultado. O sistema educacional forma pessoas boas em cumprir regras, não em construir ativos. Isso não é uma conspiração. É simplesmente o reflexo de quem ensina. Professores entendem de emprego, então ensinam o emprego. Eles não entendem de criação de riqueza, logo isso não é transmitido. O problema mais caro desse sistema é simples. Você não sabe o que não sabe. Muitas pessoas fazem tudo certo e ainda assim acordam aos 40 e poucos anos, com a sensação de que algo travou. A explicação é direta. Elas estavam jogando damas em um tabuleiro de xadrez. Poupar dinheiro é prudente. Ter uma reserva de emergência é necessário. Mas poupar da forma tradicional é falir lentamente. A inflação corrói o valor do dinheiro de maneira constante, silenciosa e matemática. 3% ao ano não parece muito, mas corta o poder de compra pela metade em pouco mais de 2 décadas. Isso não é opinião, é aritmética. Todas as civilizações aprenderam isso do jeito difícil. Roma aprendeu. Diversos países aprenderam e o padrão se repete. Quem possui apenas moeda fica exposto. Quem possui ativos produtivos se protege naturalmente. Ouro tem seu lugar em situações extremas, mas riqueza em sociedades funcionais vem de ativos que produzem. A educação financeira também falhou ao ensinar sobre dívida. Foi ensinado que toda dívida é ruim. Isso é incompleto. Dívida é uma ferramenta, e ferramentas não são boas nem ruins. Elas apenas ampliam quem as utiliza. Existe dívida que compra ativos, e existe dívida que financia consumo. Confundir as duas destruiu mais patrimônios do que quase qualquer outra coisa. A alavancagem acelera resultados, para cima e para baixo, e não é necessária para enriquecer. Tempo, disciplina e retornos razoáveis são suficientes. Impostos representam outro erro silencioso. Pessoas sofisticadas pensam neles antes de ganhar dinheiro. As outras reclamam depois. Diferenças pequenas em tributação, ao longo de décadas, separam riqueza real de frustração. Diplomas sinalizam confiabilidade, não sinalizam sabedoria. Riqueza exige algo diferente. A capacidade de integrar ideias de várias disciplinas. Economia, psicologia, matemática, história. Quem pensa com uma única lente vê o mundo de forma perigosa. Evitar estupidez é mais importante do que buscar genialidade. A consistência vence o brilho ocasional, sempre. Erros são inevitáveis, mas erros não analisados se repetem. Oportunidades perdidas custam mais do que erros cometidos. A inflação separa o mundo em 2 grupos, donos de ativos e vendedores de tempo. Pensar como dono muda tudo, mesmo que você ainda seja um empregado. Independência é o verdadeiro objetivo, não status, não luxo. A fórmula da riqueza é antiga e não é complexa. Gaste menos do que ganha, invista a diferença em ativos produtivos, reduza fricções fiscais e espere. Esperar é a parte difícil. A maior parte do dinheiro é feita ficando parado nos momentos certos. Paciência é uma habilidade, e talvez a mais valiosa de todas. Pense em décadas, não em meses. Se você não se sente confortável em possuir algo por 10 anos, não deveria possuí-lo por 10 minutos.
Conheça seu círculo de competência. Evite jogos onde você não tem vantagem. Inverter o problema ajuda. Em vez de perguntar como enriquecer, pergunte o que garante pobreza. E evite isso. Gastar mais do que ganha. Dívida de consumo. Dependência de uma única renda. Reações emocionais. Busca por atalhos. Ninguém te dará permissão. Ninguém virá te salvar. A educação que importa agora é a que você constrói por conta própria. O jogo que te ensinaram não é o único jogo. Aprender as regras verdadeiras muda tudo. Paciência, consistência, tempo. A matemática sempre vence no final. Existe um jogo que quase todos jogam durante a vida inteira. Um jogo que foi ensinado desde a infância, reforçado na escola e aceito como verdade pelo mundo ao redor. O problema é que esse jogo não foi criado para levar as pessoas à riqueza. Foi criado para manter o sistema funcionando. E a maioria das pessoas nunca pôs isso em questionamento. Essa história não é sobre culpa. Não é sobre dizer que fulano de tal é responsável. É sobre entender como o ambiente ao redor molda decisões sem que as pessoas percebam. É sobre ver o que está invisível por trás de cada conselho que parece óbvio. Estudar, trabalhar duro, poupar dinheiro e pronto. Mas o que acontece quando alguém segue todos esses passos à risca e mesmo assim chega aos 50 anos sem segurança financeira real? O que acontece quando o esforço não traduz em liberdade? A resposta está no próprio jogo que foi ensinado. A economia funciona com dois jogos completamente diferentes. O primeiro é o jogo que quase todos conhecem. Estudar, conseguir um emprego, receber um salário, poupar um pouco do que sobra e torcer para que isso seja suficiente. Esse jogo foi ensinado desde criança. Os pais falaram sobre ele, os professores confirmaram, a cultura inteira reforçou a mensagem. O segundo jogo é muito menos conhecido. Ele não envolve trabalhar mais horas ou sacrificar mais. Ele envolve posicionamento. Envolve criar ou adquirir ativos que gerem renda mesmo quando a pessoa não está trabalhando. Envolve colocar a matemática a favor, não contra. O problema não é que as pessoas não esforçam. O problema é que a maioria joga o primeiro jogo com toda a dedicação do mundo, sem sequer saber que existe um segundo jogo. E o primeiro jogo, por mais que pareça seguro, foi justamente o caminho que mantém a maioria das pessoas dependentes o tempo todo. Uma das maiores mentiras que a sociedade conta sobre dinheiro é essa. Se uma pessoa não consegue melhorar sua situação financeira, é porque não se esforça o suficiente ou porque não é inteligente o bastante. Essa ideia transforma um problema estrutural em uma falha individual. A realidade é muito mais simples e muito mais desconfortável. Dificuldade financeira não vem de preguiça, ela vem de um treinamento sistemático. Desde pequeno, uma pessoa recebe mensagens que a preparam para ser um bom funcionário, não um bom proprietário. Escola, família, televisão, todos reforçam o mesmo caminho. Os incentivos moldam o comportamento muito mais do que a intenção. Uma pessoa pode querer muito ser livre financeiramente, mas se todo o ambiente ao redor a empurra para um caminho diferente, a intenção sozinha não resolve. O ambiente vence a vontade na maioria das vezes. Pense numa pessoa que cresceu numa casa onde o padrão era trabalhar das 9 às 5, chegar para casa, assistir televisão e repetir isso por décadas. Não porque a pessoa escolheu conscientemente esse caminho, mas porque foi o único caminho que foi mostrado. Ninguém nasce sabendo que existe outra forma de viver. É tentador culpar a educação financeira por não ter funcionado. E em muitos casos, ela de fato não funcionou. Mas a razão por trás dessa falha é mais profunda do que parece. Os professores que dão aula sobre finanças são, na sua maioria, pessoas que passaram a vida inteira em emprego público ou privado. Eles entendem muito bem como funciona o salário e a poupança. O que eles não entendem, porque nunca praticaram, é como construir riqueza através de ativos. O sistema educacional foi criado para formar funcionários. Pessoas que chegam no horário, seguem as regras, não questionam e trabalham até a aposentadoria. Isso não é um juízo de valor. É uma observação sobre o propósito original da escola como ela existe hoje. E então surge um problema muito difícil de resolver. Uma pessoa não sabe o que não sabe. Se ninguém mostrou que é possível ganhar dinheiro sem trocar horas por salário,
Essa possibilidade simplesmente não existe na mente. Não pode procurar algo que não sabe que existe. Uma das situações mais frustrantes que uma pessoa pode viver é seguir todas as regras e mesmo assim não chegar onde esperava. Estudar muito, trabalhar com dedication, nunca faltar, crescer na carreira e chegar aos 40 ou 50 anos percebendo que o progresso estancou. Isso acontece quando uma pessoa joga muito bem um jogo que não leva onde ela quer ir. É como jogar damas perfeitamente em um tabuleiro de xadrez. As jogadas são boas, a estratégia dentro do próprio jogo é boa, mas o jogo em si não é o certo. E a pior parte é que a pessoa geralmente não percebe isso até muito tarde, porque todos ao redor estão jogando o mesmo jogo. Todos os colegas de trabalho, todos os vizinhos, todos os comentários na televisão dizem que aquele é o caminho correto. Questionar isso parece ser a mesma coisa que questionar a gravidade. Poucar dinheiro não é errado. Ter uma reserva de emergência é importante e necessário. Mas existe uma parte da história que quase ninguém conta. O dinheiro parado perde valor com o tempo. Sempre perdeu. E vai continuar perdendo. A inflação é um fenômeno que corrói silenciosamente o poder de compra. Não é algo que aparece de uma hora para outra. É lento, constante e quase imperceptível no dia a dia. Mas ao longo de muitos anos o efeito é devastador. Para dar uma ideia de como isso funciona na prática, se uma pessoa guardar dinheiro em um lugar que não rende nada acima da inflação, em cerca de 24 anos esse dinheiro vai valer metade do que veio quando foi guardado. Não porque alguém roubou, não porque houve um problema, apenas porque o tempo passou e a inflação fez seu trabalho. Então a ideia de que poucar é a solução para a segurança financeira é no mínimo incompleta. Poucar sem investir é como tentar encher uma banheira com a torneira aberta. A água entra, mas também sai. E, ao longo do tempo, a banheira não fica cheia. Isso não é um problema novo. Não é um problema do Brasil. É um problema que acompanhou a humanidade desde que moedas begaram a existir. Ao longo da história, não houve uma única moeda que manteve seu valor para sempre. O Império Romano, por exemplo, desvalorizou sua moeda ao longo de séculos. A América Latina viu diversas moedas perderem valor nas últimas décadas. Isso aconteceu em países pobres e em países ricos. A moeda, por sua natureza, tende a perder valor ao longo do tempo. E aqui está o ponto mais importante. Essa desvalorização não é algo que afeta todos da mesma forma. Quem possui ativos como imóveis, negócios ou participações em empresas tende a se proteger naturalmente, porque o valor desses ativos sobe junto com a inflação ou acima dela. Quem vive apenas de salário, por outro lado, fica exposto. O salário quase sempre demora para acompanhar a inflação e nesse intervalo a pessoa perde o poder de compra sem mesmo notar. Ouro é considerado há muito tempo um refúgio seguro. E em momentos de grande crise, ele pode de fato proteger o patrimônio. Mas construir riqueza com ouro é muito difícil. O ouro não produz nada. Ele não gera receita. Ele não cria valor por si mesmo. Ele apenas existe. O que realmente constrói riqueza ao longo do tempo são ativos produtivos, um negócio que gera lucro, uma propriedade que paga aluguel, uma participação em uma empresa que cresce. Esses são os ativos que trabalham enquanto a pessoa dorme. A diferença é fundamental. Dinheiro parado perde valor. Ouro parado mantém mais ou menos seu valor, mas não multiplica. Ativos produtivos, quando bem escolhidos, crescem e geram renda ao mesmo tempo. Construir riqueza real exige produzir valor, não apenas guardar algo que já existe. A educação que a maioria recebe sobre dívida é muito simples. Toda dívida é ruim. Pague tudo. Nunca se endivide. Dívida é um pecado financeiro. Essa mensagem parece boa, mas ela esconde uma realidade muito mais complexa. Existe uma diferença enorme entre dívida produtiva e dívida de consumo. A dívida de consumo é aquela que não gera nada de volta. Um crédito para comprar um carro que só perde valor, um cartão de crédito usado para gastos do dia a dia, um financiamento de produto que não produz retorno. Essa dívida apenas drena a renda e destrói patrimônio. Mas a dívida produtiva é completamente diferente. Quando uma pessoa pega um empréstimo para comprar um imóvel que vai gerar aluguel, ou para investir em um negócio que vai lucrar mais do que os juros da dívida, ela está usando a dívida como uma ferramenta.
Nesse caso, a dívida paga a si mesma e ainda sobra. Muitos dos maiores patrimônios do mundo foram construídos com dívida, não por acidente, por estratégia. A educação que diz que toda dívida é ruim, na prática, impede que a maioria das pessoas use uma das ferramentas mais poderosas que existem. A alavancagem é a ideia de usar algo besides do próprio dinheiro para multiplicar ganhos. Um empréstimo para comprar um imóvel é um exemplo simples de alavancagem. A pessoa coloca uma parte do dinheiro e o banco coloca o resto. O problema com a alavancagem é que ela amplifica tudo, os ganhos e as perdas. Quando a coisa anda bem, a alavancagem acelera o resultado. Quando anda mal, ela acelera as perdas da mesma forma. Mas aqui está algo que a maioria não sabe. Não é necessário usar a alavancagem para enriquecer. A alavancagem é apenas um atalho, e atalhos trazem risco. A combinação de paciência e tempo pode vencer a alavancagem em quase todos os casos. Crescer devagar, mas crescer de forma constante e segura é uma estratégia que funciona para a grande maioria das pessoas. Há uma diferença muito grande na forma como pessoas ricas e pessoas comuns pensam sobre impostos. Pessoas ricas pensam em impostos antes de ganhar dinheiro. Elas estruturam suas decisões com base em minimizar o que vai ser cobrado. Pessoas comuns, por outro lado, reclamam dos impostos depois que já foram descontados, mas nunca param para pensar como reduzir essa cobrança. E isso faz uma diferença absurda ao longo do tempo. A diferença entre um investimento que paga imposto todo ano sobre os ganhos e um investimento onde o imposto é cobrado só no final, quando o dinheiro é sacado, pode significar o dobro ou o triplo de patrimônio décadas mais tarde. Não é necessário nenhum esquema complicado para isso, é sobre entender as regras do jogo e jogar dentro delas, mas de forma inteligente. Pequenas diferenças nessa área vão se acumulando ao longo de muitos anos e viram fortunas. Uma pessoa pode ganhar muito dinheiro e ainda assim acabar sem nada no final do mês. Isso não é impossível, é mais comum do que a maioria imagina. Ganhar mais não resolve automaticamente o problema se a pessoa não fica com mais. O quanto uma pessoa retém do que ganha é mais importante do que o quanto ela ganha. Um profissional que ganha bem, mas não fica com nada, é na prática na mesma situação financeira de quem ganha menos. A eficiência fiscal, ou seja, a capacidade de minimizar o que vai embora em forma de impostos e gastos desnecessários, vale mais do que qualquer esquema mirabolante para ganhar mais. Evitar erros óbvios nessa área é mais importante do que tentar otimizar o que já está funcionando. Um diploma universitário sinaliza duas coisas muito claras: que a pessoa foi capaz de aparecer regularmente durante um período de tempo e que foi capaz de seguir instruções. Isso não é pouca coisa. Mas o que o diploma não sinaliza é pensamento independente. Construir riqueza exige um tipo de pensamento muito diferente do que a escola treina. Exige conectar informações de áreas completamente diferentes: economia, psicologia, matemática, história, direito. Quando uma pessoa consegue integrar essas áreas, ela passa a ver oportunidades que são invisíveis para quem pensa dentro de apenas uma disciplina. O problema é que a escola treina especialistas, pessoas que sabem muito de uma coisa, mas que não conseguem sair da sua própria caixa. Riqueza não é construída por especialistas isolados. É construída por pessoas que conseguem ver o quadro inteiro. Um dos maiores segredos por trás de grandes decisões financeiras não é um segredo técnico, é uma forma de pensar. Chama-se rede de modelos mentais e significa usar conhecimentos de áreas diferentes para entender um mesmo problema. Quando uma pessoa entende economia, psicologia, matemática e história ao mesmo tempo, ela não depende de um único ponto de vista para tomar decisões. Ela consegue combinar perspectivas e chegar a conclusões que ninguém mais chegaria. Há um efeito muito perigoso em ser especialista em apenas uma área. A pessoa passa a ver tudo como se fosse o problema que conhece. Se o especialista sabe sobre martelos, então para ele todo problema parece um prego. A rede de modelos mentais evita essa armadilha. Há uma ideia muito comum de que para enriquecer, uma pessoa precisa ser genial, precisa ter uma ideia brilhante, precisa fazer algo que ninguém mais fez. Mas na realidade a maioria das grandes fortunas não foi construída por genialidade,
foi construída por consistência. Evitar erros óbvios constrói riqueza muito mais do que acertar tudo. Uma pessoa que não faz alavancagem excessiva, que não segue modismos, que não reage emocionalmente ao mercado e que mantém um plano simples ao longo de muitos anos, vai superar a maior parte das pessoas que tentam ser brilhantes. A consistência vence a genialidade ocasional. Isso é uma das lições mais simples e mais ignoradas quando o assunto é dinheiro. Erros são inevitáveis. Não existe pessoa que construiu patrimônio significativo sem cometer erros no caminho. O que separa quem avança de quem fica parado não é a ausência de erros. É o que a pessoa faz depois. As organizações que crescem mais rápido são exatamente aquelas que estudam suas falhas com mais seriedade. Elas não ignoram o que deu errado. Pelo contrário, elas analisam, entendam e usam essa informação para não repetir. E há um tipo de erro que machuca mais do que os outros: as oportunidades que foram perdidas. Um erro visível, como perder dinheiro em uma aplicação ruim, dá para ver e aprender. Mas uma oportunidade que nunca foi aproveitada é um erro silencioso. Ninguém conta essa história, mas ela custa tanto ou mais. A inflação não afeta todas as pessoas da mesma forma. Isso é um dos pontos mais importantes e menos compreendidos sobre economia. Quem possui ativos como imóveis ou participações em negócios tende a se proteger de forma natural. O valor dos ativos sobe junto com a inflação ou mesmo acima dela. Quem vive apenas de salário, por outro lado, fica exposto a um risco constante. O trabalho, por sua natureza, não acompanha a inflação de forma confiável. Pode haver aumento de salário, mas ele quase sempre vem depois e quase sempre é menor do que o aumento nos preços. Ao longo de muitos anos, essa diferença pequena se acumula e se torna um abismo. Uma das maiores armadilhas para quem quer mudar sua situação financeira é largar o emprego de forma impulsiva. Isso dá a sensação de estar tomando uma decisão corajosa, mas na prática muitas vezes apenas acelera os problemas. A abordagem que funciona melhor é outra: construir ativos em paralelo enquanto ainda há um salário entrando. Usar o tempo livre para desenvolver habilidades que vão valer para sempre, não apenas habilidades que servem apenas para aquele emprego específico. Pensar como dono não significa largar o emprego, significa mudar a forma de enxergar o próprio tempo e as próprias decisões. Significa perguntar sempre: isso está me aproximando de ativos próprios ou estou apenas fazendo os outros crescerem? Quando as pessoas pensam em riqueza, a maioria imagina luxo, carros caros, casas grandes, viagens exóticas, mas isso não é o que realmente muda a vida de uma pessoa. O que realmente muda é a independência, a capacidade de decidir como passar o próprio tempo, de não precisar perguntar permissão para ninguém sobre as decisões mais importantes da própria vida, de poder dizer não quando algo não faz sentido sem medo de perder tudo. Independência não é um nível de renda, é uma condição. E construir essa condição é o objetivo real por trás de qualquer planejamento financeiro inteligente. Há uma fórmula que parece muito simples, mas que a maioria não consegue executar porque o ambiente ao redor não a favorece. A fórmula é: gastar menos do que ganha. Investir a diferença em ativos que produzem valor. Minimizar o que vai embora em forma de impostos. E esperar. Isso é basicamente tudo. Não há segredo oculto. Não há atalho mágico. O segredo está na execução consistente ao longo de muito tempo. O problema é que essa fórmula exige uma coisa que o mundo moderno está muito bom em destruir: paciência. O ambiente ao redor empurra para resultados rápidos, decisões impulsivas e gratificação imediata. E é exatamente isso que impede a maioria das pessoas de seguir a única fórmula que funciona. As grandes fortunas não foram construídas por pessoas que tiveram uma semana muito boa no mercado. Foram construídas por pessoas que tomaram poucas decisões certas e ficaram paradas enquanto o tempo fazia seu trabalho. Ficar parado é muito mais difícil do que agir. Quando o mercado cai, a sensação de urgência empurra para vender. Quando um novo modismo aparece, a sensação de que está ficando para trás empurra para comprar. E quase sempre, a melhor decisão é não fazer nada. Paciência não é passividade. É uma estratégia ativa de resistir ao impulso de agir no momento errado,
e ao longo de décadas, essa estratégia supera quase todas as outras. Há um teste muito simples que pode ajudar a tomada de decisões financeiras. Se a pessoa não estiveria disposta a manter aquela decisão durante 10 anos, ela não deveria tomá-la, nem por 10 minutos. A volatilidade, ou seja, as oscilações de preço no curto prazo, assusta muito quem pensa apenas em meses, mas quem pensa em décadas vê essa volatilidade por outro ângulo. Ela é apenas ruído. O que importa é a tendência de longo prazo. A maioria das pessoas perde dinheiro não porque escolheu maus ativos, mas porque não resistiu o tempo necessário. Vendeu no momento mais difícil, saiu antes de ver o resultado, e com isso transformou o que poderia ser uma grande decisão em uma pequena perda. Cada pessoa tem uma área onde entende muito bem o que está acontecendo, onde consegue avaliar situações com mais clareza do que a maioria. Isso se chama círculo de competência. O problema começa quando a pessoa começa a tomar decisões fora desse círculo, quando resolve que é hora de entrar em um negócio que não conhece ou investir em algo que não entende porque um amigo disse que é boa ideia. Jogar fora do círculo de competência é onde os maiores erros acontecem. Os erros que não são apenas custosos, mas que podem destruir o que foi construído ao longo de anos. Reconhecer onde se é bom e não jogar jogos onde não há vantagem é uma das habilidades mais subestimadas na construção de patrimônio. Às vezes, a melhor forma de entender o que levar a uma vida financeira melhor é perguntar: o que garante que a pessoa vai permanecer pobre? Gastar mais do que ganha, usar dívida para consumo, depender de uma única fonte de renda, reagir emocionalmente quando o mercado muda, seguir o que a maioria está fazendo sem questionar. Esses comportamentos juntos formam um caminho quase inescapável para a estagnação financeira, e a maioria das pessoas faz pelo menos 3 deles sem even perceber. A inversão serve para iluminar o caminho correto através do contrário. Se esses comportamentos garantem pobreza, então evitar eles é o primeiro passo. No mundo econômico, o que é escasso vale mais. Isso é básico, mas muitas pessoas não aplicam essa lógica à própria carreira ou aos próprios talentos. Se uma pessoa faz algo que milhões de outras pessoas também fazem com a mesma qualidade, o valor daquilo é baixo. Mas se ela desenvolveu uma habilidade que poucos possuem, algo que combina paixão com aptidão natural, o valor daquilo pode ser extraordinário. Não é necessário ser o melhor do mundo em uma única coisa. É necessário ser bom o suficiente em coisas que juntas criam uma combinação que ninguém mais oferece. Isso é o que gera valor real e é o que abre portas que não se abrem pelo caminho convencional. Ninguém vai chegar e dizer: agora é a hora de você mudar sua situação. Ninguém vai transformar a vida financeira de outra pessoa. Não há um programa, não há um governo, não há um plano que vai fazer isso automaticamente. A educação financeira real, aquela que realmente muda trajetórias, é uma responsabilidade pessoal. Tem que ser buscada, tem que ser praticada e tem que ser aplicada, mesmo quando o ambiente ao redor diz que é impossível ou que não vale a pena. O jogo que foi ensinado não é o único jogo. Existe um segundo jogo, e a diferença entre jogar o primeiro e o segundo pode ser a diferença entre uma vida de dependência e uma vida de liberdade. Mas ninguém vai mostrar esse segundo jogo de não procurar. A verdade mais desconfortável de todas é esta: quem está lutando financeiramente não está lutando por conta de uma falha pessoal. Está lutando porque foi treinada desde criança para jogar um jogo que não leva onde ela quer ir. Mas aqui está a boa notícia: esse treinamento pode ser desfeito, não da noite para o manhã, não com um único passo, mas com paciência, com estudo consistente e com aplicação prática ao longo do tempo é possível mudar a trajetória. O tempo é finito, cada dia que passa é um dia que não volta, mas cada dia também é uma oportunidade de começar a construir algo que se multiplica, que trabalha mesmo quando a pessoa não está trabalhando, e que pode mudar não apenas a própria vida, mas a vida das pessoas que vêm depois. O sistema foi projetado para manter a maioria onde está, mas o sistema não tem controle sobre quem decide se afastar dele. Essa decisão, como todas as decisões que realmente importam, é individual.